empresa porque eles depois tinham a pretensão de abrir um negócio de IT aqui em Angola nos anos subsequentes. Então, como a minha ideia sempre era de voltar, nunca foi de ficar em Portugal ou noutro país da Europa, abracei essa oportunidade. Entretanto, não escolhi outra coisa, porque surgiu uma outra oportunidade e eu acabei o projeto, entreguei, e surgiu a oportunidade de vir para uma empresa de gestão aeroportuária, no negócio de handling, que é uma Ok. empresa que quem viaja em voos nacionais ou internacionais já usufruiu dos serviços de certeza absoluta, que é a Gaciste. Ah, E Gassis. na altura a ideia era implementar um sistema informatizado de gestão aeroportuária, check-in, cargas, etc. E essa era uma parceria que a Gassis tinha com a Air France. Então eu fiz certificação, eu fiz um estágio na TAP primeiro, em Portugal, para entender a componente da IT Negócio. no negócio da aviação, Ok. e depois fui fazer várias formações e certificações na Air France, em Paris mesmo, nos centros de formação da Air France. E após isso, e paralelamente a isso, depois vim para Angola, né? E iniciou o tal projeto de informatização. Então eu com 23 anos, eu era gestor de projeto, nunca tinha gerido nenhum, não fazia a mínima ideia de como é que se geria um projeto. Ok. E comecei, para mim, gerir o projeto era implementar, entregar e pôr a funcionar. Não se falava em PMBOK, que as normas de Algumas gestão de projeto, frameworks, nada, né? zero. E outros, Nesses né? frameworks, nem o termo framework se falava. Portanto, Mas agora eu- uma curiosidade. Este sim, francês mesmo da escola é que o sim. levou a fazer a formação. Ou depois teve que fazer o upgrade É, de só olha, vou aqui. ser sincero, eu não tinha afinidade nenhuma com a cultura francesa. Eu não, nem sequer estava na minha lista de países a visitar. A minha perspectiva sobre França mudou completamente quando lá fui. Eu falava um pouco em francês com as pessoas, mas as formações eram ministradas em inglês, porque havia pessoas de vários países não francófonos. Então, a formação era em inglês, mas os contactos fora dos ambientes de formação, com os formadores, Sim, porque nós estávamos mesmo dentro da Air France. Então, no refeitório, nas áreas comuns, havia interação, alguma né? interação em francês. Sim, sim, sim. Ah, ok, ok. Então, aos 23 anos, começou como gestor de projetos, né? Exatamente. Ok. Exatamente. Eu acabei o curso em julho de 2003, acho eu, e voltei para Angola em setembro de 2003. E 3 ou 4 dias depois comecei a trabalhar. Eu nem tive aquela pausa de estudantes, agora vou ver o mundo e tal, não. Sim, Acabou o curso, estágio, formação, formação, trabalho. trabalho. Campo de batalha, no Direto. fogo. Foi pro Exatamente, fogo. E como é que foi exatamente. a adaptação, né? Logo que pronto, está saindo do ambiente acadêmico e entra logo para começar a trabalhar, não tem aquele tempo ainda para dissolver. Como é que foi É, a adaptação? não. Bom, por acaso, pronto, eu tinha uma paixão eu tinha uma paixão que não tinha nada a ver com a academia. E tenho ainda hoje, só que já não é da mesma forma, que era o basquete. Então, Ok. eu, enquanto estudava na universidade, eu jogava basquete. Os meus dias eram basquete, faculdade, faculdade, basquete. A partir do segundo ano, eu coloquei uma terceira variável, trabalho. E eu tinha uma bolsa de estudo, ou seja, eu até tinha a bolsa para poder pagar os estudos e tudo mais, mas decidi trabalhar, só para experimentar, para ver como é que era a responsabilidade porque as aulas, se eu não quisesse ir, eu não ia. Se eu quisesse dormir numa aula, porque estava cansado, sentava-me no fim, enquanto estavam a projetar, tudo escuro, eu descansava um bocado, obviamente, porque ninguém é de ferro, ninguém é de ferro. Ok, ok. Portanto, isso também acontecia. No trajetória acadêmica tem as saídas, os copos, tem Faz tudo isso faz parte, parte. claro, faz parte. Então, do segundo ao último ano, eu trabalhava, jogava basquete e estudava. Então, eu saía de casa às 6h30 da manhã, voltava à 1 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta. Ok, ok. E por momentos, a minha mãe, a certa altura, disse: "Olha, tens que escolher, ou trabalho ou basquete." Yeah. Um dia eu disse: "Olha, olha, eu vou descansar quando morrer." Depois eu descanso. Não vai descansar. É, Só uma parte aqui, é uma parte, líder. Eu sim. também tenho basquete. Não parece, pessoal. Não parece. Eu já treinei basquete. Não, só falar sério. No Vila Ok. Clotilde, quem conhece o Vila Clotilde, já treinei basquete.
Só que eu fiquei traumatizada, pessoal. Porque eu era cadete, né? Eu era cadete. Sim. Num jogo contra o 1º de agosto, por isso é que eu sou do Petro até hoje. Depois eu peguei na bola uma vez, eu vi que aquela bola era muito pesada. Só fiz um passe, o meu coach na altura, coach Dodô, que a alma seja leve, disse Nícia, sai. Até hoje. Então, então não jogaste basquete, tiveste uma aparição fulminante no basquete. Muito curta. Não, eu joguei 10 anos, não, foram 8 anos, dos 16 aos 23. Dos 16 aos 23. Joguei dos 16 aos 23. Quando vim-me embora de Portugal, aí deixei de jogar. Aí em Angola já só pratica só por hobby, né? Só final de semana. Desde o início deste ano que eu parei mesmo por completo. Já nem solteiros contra casados, já nem isso jogo. Agora estou mais voltado para o CrossFit era CrossFit e basquete, agora é CrossFit e ciclismo. Mais ciclismo de montanha, no mato. Eu gosto de andar no mato. No mato. Okay. A adrenalina que eu gosto. Eu gosto de movimento, gosto de mexer e de pôr a cabeça também fora daquilo que é o dia a dia do trabalho e tudo mais. Acho que precisamos também do nosso momento. Sim. Para nós mesmos, só nós. Então, o desporto para mim serve para isso. Serve para isso, ok. E dando continuidade, né? Depois começou a trabalhar, começou a criar gosto. Aí começa a parte mais interessante. Eu voltei, eu precisava de um carro, porque aqui quando eu voltei todo mundo queria dar boleia. Bem-vindo, parabéns, orgulho, formado, não sei o quê. Os amigos dos pais, etc. Todo mundo ávido para apoiar. Uma semana, 2 semanas. Pois só o meu pai é que me apoiava, obviamente. Para não dar tanta chatice ao velho, um mês depois eu arranjei um segundo emprego. Então eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava na Gassist, por causa do projeto de informatização da gestão aeroportuária, e depois arranjei um segundo emprego numa empresa de consultoria de informática, porque o que eu gostava enquanto estudava era a área de redes. Eu nunca tive interesse em programação, base de dados, nada disso. Eu gostava de redes. E a grande parte dos clientes e dos projetos que essa empresa tinha, que existe até hoje ainda, que é a Velonet, era na área de redes. Então eu comecei a trabalhar nos dois. Então, um emprego depois aí que eu fui tratar de um crédito bancário, então um emprego pagava o carro e o outro era o meu dinheiro para as minhas despesas. Okay. Então a partir daí já passei a ser autossuficiente e tinha as minhas coisas e não dependia de ninguém e comecei. Então havia dias, 2 ou 3 vezes por semana, em que eu saía de um à meia-noite e entrava no outro às 6 da manhã, várias vezes. E assim foi. Durante um ano eu andava equilibrado entre os dois. A bem da verdade, até 2017 eu sempre tive pelo menos 2 empregos ou 2 ocupações. Porque depois da Velonet eu depois saí da Gassist e estava na Velonet e docência, que eu fui professor universitário até 2017, de 2011, mais ou menos, 2011, acho eu, ou 2006, não, 2005, de 2005 a 2006 até 2017. Eu acho que fui docente universitário durante 12 anos, na Luzia daqui em Luanda e na Luzia no Lubito. Eu dava aulas de introdução à programação, redes, sistemas de informação para a gestão, introdução à informática. Então eram as cadeiras que eu lecionava. Fui coordenador de curso, fui diretor da IT da universidade durante alguns anos e, paralelamente a isso, também estive na banca. Ou seja, os períodos em que eu estava como docente, empresa de consultoria da IT, depois assistente de direção em 2 bancos, primeiro no Banco BIC, depois no Banco Espírito Santo de Angola. Depois fiquei apenas full-time na Lusíada como diretor da IT, coordenador de curso, docente. E mais tarde também passei a ser empreendedor, já quando estava a morar em Benguela, que eu morei 2 anos em Benguela, depois. De 2 anos, não, 6 anos. Exatamente. Que eu saí, entretanto, a fazer uma pós-graduação no Brasil, de 2009 a 2011. Em 2011, quando regresso, vou morar para o Lubito e fico 6 anos no Lubito.
E aí, para além, e mais uma vez, não só com o emprego. Aí, o que é que eu decidi fazer? Eu pus na cabeça que eu queria ser dono queria ser agente autorizado do Apple. Ok, Então, estive a batalhar até que consegui abrir uma Apple Store no Lubito. ok. E a gente, Pessoal, vocês estão a ver aqui o currículo, pessoal? Não, isso merece. Não, por favor, uma salva de palmas. Estamos em 23 minutos de conversa e vocês já viram o currículo. Esse currículo é currículo. É rijo, pessoal. Estão a ver, não é? Aqui estamos diante de um Superman. Aqui o líder não para. Aprender, 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 aprender. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. E como é que descobriu essa veia para a docência? Líder Ricardo, como é que começou a dar aula? Né? Alguém olhou, não disse, não, foi este não veia. para. Como é que foi? Como é que foi isso? Essa A entrada. motivação é a mesma. Senhor professor, Como, atenção, sou professora. Um docente. como como eu disse nisso, eu arranjei o segundo emprego porque eu precisava de um carro. E para ir trabalhar eu precisava de um carro, mas um emprego só, o salário não chegava para comprar o carro. Então, quando eu saio da Gassist e continuo na Velonet, eu continuava a precisar de um income para pagar o carro. Então, A mim, surge a oportunidade de dar aulas no ano zero na Lusíada. Duas disciplinas. Não, introdução à informática apenas. Era introdução à informática. E o que eles, e era só uma cadeira, duas turmas, acho eu. E esse salário era exatamente o que eu precisava para pagar o carro. Então comecei na docência. E aí foi. E estando lá, depois é que surgiram as outras oportunidades. Primeiro diretor adjunto da IT, para Luanda. Depois eu comecei, depois tinha várias cadeiras, aí depois surgiu a oportunidade para outras cadeiras, como redes de computadores, e que era algo que eu gostava e eu trabalhava na prática com isso, na Velonet, e estava a dar aulas. Então era extremamente simples e tinha vários temas práticos que eu podia partilhar com os alunos e algumas tecnologias que começaram no início, lá 2000 e poucos. Hoje vocês conhecem uma empresa que se chama Net1, mas provavelmente a maior parte nem sequer sabe como é que nasceu. A Net1 era uma empresa, a tecnologia que foi usada para a Net1 era a tecnologia WiMAX. O WiMAX era uma tecnologia de transmissão por frequência e rádio, em que uma antena conseguia transmitir um sinal num raio de até 30 quilómetros. Então havia uma antena dessas no centro da cidade e começaram a fazer os testes de banda larga via WiMAX. E eu levei um desses modems para umas aulas, para os alunos verem, ficaram todos maravilhados. Então, levar um modem que liga à eletricidade e recebe internet e eles partilham Wi-Fi, que na altura o Wi-Fi não era uma coisa tão divulgada como é hoje. Ainda era 802.11a, que era 11 megabits por segundo. Aquilo era uma coisa, hoje em dia, 11 megabits deve ser um espirro, quando as pessoas nem estavam habituadas a isso. Pronto, e daí o que é que surgiu? A Mercury, que hoje em dia chama-se MS Telecom, comprou uma empresa que se chamava ACS, que era a empresa que tinha essa tecnologia WiMAX. E essa tecnologia da ACS é que se transformou naquilo que hoje se chama Net1, ok. comprada pela Mercury, que passou a ser a MS Telecom. A ACS ficava ali em frente à Igreja do Carmo, por trás das Torres do Carmo, que hoje em dia acho que é uma creche ou uma Sim, escola e sim, tudo sim, mais. um centro Era aí, infantil. exatamente. Ok. Exatamente. Aí era a sede da ACS, que tinha toda a infraestrutura tecnológica e de telecomunicações para se tornar um provedor de internet e de ligações ponto a ponto, recorrendo à tecnologia WiMAX, que Ok. foi aí a base da Net1. One. E na altura, nós na Velonet fizemos uma auditoria e implementámos algumas normas de segurança em termos de comunicações para a ACS melhorar o seu serviço e tudo mais. Oh, não, bastante interessante. Pessoal, estão a ver, né? Venezuelando também é informação, ok? É história. Vocês estão a ver aqui como é que surgiu a Net1. Por acaso não sabia que a Net1 veio dessa transformação toda. É bastante interessante esse insight. Façam as vossas questões, que daqui a bocado eu vou começar a perguntar. E há uma outra questão, líder. Mostrou aqui um bocadinho da trajetória, né? Na academia.
começou como docente, e depois assumiu outras responsabilidades de liderança, não é? Como coordenadora e tudo mais. Eu queria perguntar o seguinte: uma das coisas que eu admiro, não só eu, porque, ou um outro ponto que eu queria mencionar aqui, quando eu comecei a fazer a publicidade que o líder Ricardo estaria aqui nos Orlando, eu vi muitos insights positivos, ou seja, não, uma pessoa de trato fácil, ou foi meu líder, não é fixe, quer dizer, houve insights bastante positivos, né? E eu não sei já se sabe, se tem noção do impacto que teve ou que tem alguns jovens que passaram por si, né, que foram liderados por si, e tem pelo menos daquilo, dos insights que eu pude receber, é uma referência bastante positiva, né, para muitos jovens. Essa capacidade de liderança, já desde muito jovem, que foi notando que tem essa potência, e depois, com as formações e capacitações, foi melhorando, ou é algo que, uma vez que lhe foi dada essa responsabilidade de liderar uma equipa, a priori partiu logo para a componente de formação, que é para melhorar, caso não tinha. Já desde muito jovem, já tinha um destaque entre os demais, tipo, era o líder do grupo, assim, de uma forma, os amigos. Porque há quem diga que a liderança nasce, né? Mas eu acredito que é algo que pode ser treinado. No seu caso particular, como é que trabalhou essa questão da liderança? Por acaso eu tive essa conversa com 3 colegas quando estivemos no Fórum da Amazon em Joanesburgo. Eu acredito que liderança é uma característica inata. A pessoa nasce líder. Agora, cabe à pessoa e o meio onde está envolvido desenvolver essa capacidade. Eu acredito que no meu caso, quando era bem mais novo, miúdo, eu era extremamente reservado e muito tímido mesmo. Eu tinha muita dificuldade em comunicar. A minha veia de comunicação surgiu já depois da adolescência, aí perto dos 18, 19 anos é que surgiu, porque eu trabalhei num call center. Quando eu fui trabalhar enquanto estudava, o meu primeiro emprego foi num call center. E num call center a pessoa é obrigada a falar. Não tem como, porque se alguém liga, eu atendo, eu tenho que falar, eu não posso deixar o silêncio e a pessoa está lá do outro lado. Então, a primeira componente foi essa, comunicar, ter a capacidade ou a deixar de ser inibido, desinibir para comunicar. E isso ajudou-me bastante na vida académica, principalmente em defesas de